Olá, estamos chegando! Hoje, quinta-feira, feriado, dia de Corpus Christi. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa comemoração, mas é um feriado onde a gente tem aí uma movimentação bastante intensa nas estradas que cortam o velho e lendário Vale do Paraíba. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, a gente está acompanhando a movimentação, porque é um dia em que muita gente vai aproveitar para viajar. Veja que hoje, por exemplo, nesta quinta-feira, agora à tarde lá em Ubatuba, a temperatura chegou a casa de 29, 30, em alguns lugares 32 graus, quer dizer, fez calor em Ubatuba. Mas a grande movimentação, sem dúvida nenhuma, foi para a cidade de Campos do Jordão. Movimento muito intenso na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão. Movimento intenso na rodovia Presidente Dutra, na Carvalho Pinto, principalmente na Carvalho Pinto, no acesso a Floriano Rodrigues Pinheiro, para que a gente tenha o turista subindo para a cidade de Campos do Jordão. Então, uma grande expectativa aí do turista com relação àquilo que ele vai encontrar em Campos do Jordão neste feriado prolongado. Muita gente faz o famoso bate e volta. Vai hoje e volta hoje mesmo. Muita gente que vai ficar até domingo lá na cidade de Campos do Jordão. Então, uma grande expectativa, a movimentação esperada em Campos do Jordão nesse final de semana é de mais de 300 mil turistas. A expectativa é de 111 mil carros subindo a serra, mais ou menos, entre 3 e 4 pessoas, às vezes até um pouco mais em cada carro, ou menos, né? 330, 340, a gente vai acompanhar no final deste feriadão, a gente vai ver quantas pessoas visitaram Campos do Jordão. Agora, esse é o último feriado antes da temporada de inverno que começa em Campos do Jordão oficialmente no dia 5 de julho com o Festival de Inverno que vai começar com aquela festa toda que é realizada lá no Auditório Cláudio Santoro, a OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, se apresentando, tocando, governador presente, quer dizer, é a abertura oficial do Festival de Inverno, que acontece lá na cidade de Campos do Jordão. Então a gente vai acompanhar todos esses detalhes até o dia 5 de julho, trazendo informações para você, sempre importantes aqui dentro do nosso Dois Tempos e também na programação jornalística do T7 News Jornalismo, que você nos acompanha todos os dias. Queria destacar que hoje, quinta-feira, é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Falciforme. É o Dia Nacional do Luto, não é 2 de novembro, dia de finados, mas é o Dia Nacional do Luto. É o Dia do Migrante, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflito. Quando a gente fala em violência sexual em conflito, a gente fala desses conflitos que acontecem por aí e esse pessoal que acha que pode pegar a mulherada e fazer o que quer. Está totalmente errado isso. Isso acontece normalmente em períodos de guerra, como a gente está observando aí. Quantas e quantas mulheres não reclamam de soldados, né, nessa fase de conflito, que acabam pegando essas mulheres aí, estuprando essas mulheres e fazendo com que, além de tudo aquilo que as mulheres têm como uma preocupação grande, né, aumente ainda mais com relação a essa situação. Então, hoje, Dia Internacional contra a Violência Sexual em Conflito. E hoje um dia importante também para a nossa cultura. Um abraço aí para o nosso querido Dimas de Oliveira, que é o apresentador do Ponto de Cultura, todas as sextas-feiras. Amanhã, sexta-feira, tem o nosso Dimas de Oliveira aqui na nossa programação do T7 News Jornalismo. Hoje é o Dia do Cinema Brasileiro. Gente, o cinema brasileiro que cresceu muito, sem dúvida nenhuma, nos últimos tempos e que tem ganho aí um potencial enorme no sentido de desenvolvimento com relação a essa sétima arte que nós temos aqui no Brasil. Então hoje é dia da gente homenagear
o ítalo-brasileiro Afonso Segreto. Eu não sou o Dimas de Oliveira, ele poderia explanar aqui com uma tranquilidade impressionante, falando sobre o cinema brasileiro. Mas Afonso Segreto foi o primeiro cinegrafista e diretor do país. Registrou aí as primeiras imagens em movimento no território nacional em 1898. Afonso Segreto fez imagens da entrada da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, a bordo do navio francês Brésil, né, em francês, a primeira filmagem em território nacional. Algumas pessoas preferem celebrar a data em 5 de novembro para relembrar o aniversário da primeira exibição pública de cinema no país. Mas claro que nós temos grandes representantes do nosso cinema nacional. Entre eles, claro, graças a Deus, vivo e contando histórias aí, o nosso querido Dimas Oliveira. Mas tivemos Nelson Pereira, Luiz Carlos Barreto, Glauber Rocha, Fernando Meirelles, Walter Salles, esse é vivo ainda, né? Fernando Meirelles está vivo ainda, graças a Deus. Glauber Rocha morreu em 81, Nelson Pereira morreu em 2018, o Barreto está vivo ainda. Temos a Helena Solberg também viva para contar a história aí, o José Padilha, enfim. A produção cinematográfica no Brasil tem crescido de uma forma impressionante. Produção cinematográfica no Brasil é riquíssima. Veja aí o exemplo que nós temos, só neste ano de 2025, já ganhamos um Oscar de melhor filme internacional, com Ainda Estou Aqui, com a belíssima Fernanda, né? O nosso querido ator brasileiro, que eu me esqueci o nome agora, também ganhou aí um prêmio internacional recentemente, né? Tropa de Elite. Quem foi o ator lá, do Tropa de Elite? Wagner Moura, que eu esqueci o nome dele, ganhou um prêmio agora. Obrigado, Almir. Nossa, Almerinda Pinheiro conhece tudo de cinema, viu? Ela é quietinha ali, mas conhece tudo de cinema, né? Wagner Moura, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes aí, um dos grandes artistas brasileiros. Então, só nesse ano de 2025 a gente tem muito, mas muito para comemorar mesmo com relação ao cinema brasileiro. Então a gente tem que aplaudir mesmo por esse trabalho que é realizado e, acima de tudo, pelo desenvolvimento do nosso cinema nacional. Que a gente possa comemorar muitos e muitos dias do cinema brasileiro, no sentido aí de dar a todos eles, né, o devido respeito pela produção, pela direção e também pela atuação do nosso cinema brasileiro. Então hoje, dia do cinema brasileiro, eu tenho certeza que amanhã o nosso Dimas Oliveira, vou até criar uma pauta especial para ele aqui, vai estar falando sobre isso no seu Ponto de Cultura. Muito bem, hoje é dia de Corpus Christi. Dia de Corpus Christi, que é um dia feriado nacional, né? É uma solenidade que lembra aí o corpo e o sangue, é o corpo Domini, uma expressão latina aí que significa o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, né? Generalizada a partir de Portugal como corpo de Deus e uma comemoração litúrgica, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana e também a Igreja Anglicana, comemoração que ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. É uma tradição da Igreja Católica que começa lá no Pentecostes, quando os apóstolos de Jesus, que estavam no lugar separado, quando Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e, quando se encontrou de novo com os apóstolos, disse a eles: não saiam daqui até que venha sobre vocês o poder. Então, essa foi a orientação.
a dinâmica para que os apóstolos tivessem lá o chamado poder que veio através de Jesus, através do Espírito Santo. E depois veio o domingo da Santíssima Trindade, aí uma criação da Igreja Católica. Uma semana depois veio o domingo da Santíssima Trindade, que representa o Deus Trino que nós temos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E depois veio o corpo de Cristo, uma solenidade aí que começou na Diocese de Liege, na Bélgica, para celebrar a presença real de Cristo na Eucaristia. Jesus está presente na Eucaristia. É assim que os católicos veem, né? Mas a gente tem que observar que Jesus não está presente só na Eucaristia. Jesus está presente também em todos os momentos da vida daqueles que se entregam a Ele e que dão a Ele a autoridade para que Ele comande a sua vida. Então foi o Papa Urbano IV, na época o cônego Tiago Pantaleão de Troyes, que mostrou aí, teria recebido o segredo da freira agostiniana, né? O Papa Leão XIV é agostiniano. Juliana de Monte, que alegava ter tido visões de Cristo, demonstrando desejo de que o mistério da Eucaristia fosse celebrado com destaque. Então, o corpo de Cristo nada mais é do que o Cristo presente na Eucaristia. Você que fez aí a sua primeira comunhão, você que tomou a sua crisma, né? Você na Igreja Católica, todos os domingos de missa, vai lá, se confessa com o padre antes, né? E depois toma a Santa Ceia. Então, é uma liturgia, né, que a gente não pode deixar de lembrar e respeitar também, por ser uma liturgia da Igreja Católica. Aqui no Brasil é um feriado, em muitas cidades portuguesas e brasileiras é costume ornamentar. Qual é o grande destaque do Corpus Christi? São as ruas, né, que são enfeitadas com aqueles grandes tapetes para a procissão que é realizada. Aqui, por exemplo, no Vale do Paraíba, a grande tradição do Corpus Christi está na cidade de Caçapava. Caçapava é a cidade onde nós temos aí uma grande movimentação, as pessoas passaram, né, de ontem para hoje, fazendo aí aqueles tapetes enormes, compridos, hoje nem tanto, mas antigamente a gente tinha mais desses tapetes sendo confeccionados. Em outras cidades, aqui em Taubaté nós tínhamos também, hoje não temos mais. Então, ao longo dos séculos, as comunidades, né, foram se unindo voluntariamente sempre e buscando acrescentar a essa celebração, a essa comemoração, uma forma aí de homenagear o Espírito Santo, homenagear o corpo de Cristo. Esses tapetes são elaborados com serragem colorida, areia, sementes e flores do cerrado. São coisas assim sensacionais, maravilhosas, que a gente sem dúvida nenhuma fica imaginando o trabalho que dá para você fazer um tapete daquele com relação a todo o trabalho, né, de confecção do tapete. Então a gente fica sempre vislumbrando, né, essas imagens que a gente tem, e claro que são coisas assim maravilhosas, muito bonitas mesmo, que fazem parte aí de uma cultura popular muito grande e que a gente respeita e respeita bastante. Então, que a gente possa aí cada vez mais mostrar. Eu tenho até aqui uma foto que eu separei, não sei se dá para a gente mostrar aí. Veja aí, um dos tapetes confeccionados na cidade de Caçapava, né? Divulgação aí da prefeitura de Caçapava. Olha o tamanho desse tapete, né? Dá até dó
fazer aí uma passagem por cima desse tapete. Mas é um tapete, aí a lembrança dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi comemorada, inclusive, com a presença do Papa Francisco aqui no Brasil. Então, só para mostrar para você aí como é que é a confecção desses tapetes aqui na cidade de Caçapava. Tá aí, obrigado, hein, Almir? Então é isso, meus amigos, a gente está começando então essa edição especial do nosso T7 em 2 tempos de hoje, e a gente vai trazer para você aqui uma entrevista que a gente apresentou durante essa semana com o pessoal falando sobre a doação de sangue. E por que eu trago essa entrevista de volta para você aqui, aproveitando hoje que é um dia de feriado? Porque os estoques dos hemocentros aqui na região do Vale do Paraíba estão muito baixos. Tanto o nosso hemocentro aqui de Taubaté, quanto o hemocentro lá da cidade de São José dos Campos. É importante que a gente tenha uma ideia de como fazer essa doação, de como doar. Essa entrevista a gente fez na segunda-feira com o Pedro da Unital, aluno da Unital, né? Pedro Paes Leme, que inclusive de longe tem um parentesco com a família Paes Leme, né? Eu brinquei com ele aqui até, e a doutora Geisa Melo, que é a diretora do Hemocentro aqui da cidade de Taubaté. Então, a gente vai para um rápido intervalo comercial e, na sequência, a gente volta com essa entrevista para que você tenha aí detalhes importantes. Como doar, por que doar, quem pode receber o sangue, quais são os sangues compatíveis um com o outro, tirando o O negativo, que é um sangue universal, é compatível com todos os outros tipos de sangue, né? Tipagens sanguíneas. Então, tudo isso você vai ficar sabendo aqui no nosso T7 em 2 tempos, e informações também que a gente conversou com o Pedro aqui, de uma campanha que foi realizada na última terça-feira, dia 17, pelos alunos da Unital, sobre essa questão de doação de sangue aqui na cidade de Taubaté. Então a gente vai para esse rápido intervalo e volta na sequência com a entrevista para você aqui na nossa programação. Feriadão é aqui com a gente no nosso T7 News Jornalismo, trazendo para você a informação sempre em primeiro lugar. Olha, é difícil encontrar por aí um programa que consiga equilibrar informação de qualidade para você e entretenimento, humor, diversão. É isso que se propõe o Brasil Inside. Nós queremos trazer para você aí de casa informação de qualidade e histórias das pessoas que sejam mais interessantes na nossa cidade de Taubaté e na nossa região. A gente vai ao ar toda quarta-feira às 7 horas da noite, aqui mesmo no T7 News Jornalismo. Então, se você quiser acompanhar, segue as nossas redes sociais para você não perder nada de melhor qualidade aqui de Taubaté. Você que gosta de cultura, o seu encontro marcado todas as sextas-feiras é comigo, Dimas Oliveira Júnior, no Ponto de Cultura, pelo T7 News Jornalismo. E olha, fique ligado, porque você vai saber de novidades da área cultural sensacionais. Espero você. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no Viva Bem T7 e hoje nós vamos falar do álcool. O que o álcool causa no seu treino, no seu resultado de treino? Você sente que de vez em quando você não consegue sair do resultado, não consegue emagrecer? Já para pensar que o álcool, aquela cervejinha, tem mesma quantidade de calorias, quase que gorduras, 7 calorias por grama de álcool, é bastante coisa. E aí você está no treino, não tem resultado por quê? Você não consegue recuperar, seu fígado não está trabalhando direito.
Isso faz com que você atrase, seu sono fica horrível. Tudo isso por causa de uma simples cervejinha. Muitas vezes você diminuir um pouco o álcool no final de semana vai te ajudar a recuperar e ter melhores resultados no seu treino. Então, diminui o álcool aí, galera, beleza? Valeu! Quer saber mais dicas? Continue seguindo a gente aqui no Viva Bem T7. Recebendo aqui 2 convidados para falar sobre uma questão que é importante no sentido da gente discutir essa necessidade que nós temos de doação de sangue na região do Vale do Paraíba. Nós temos, eu falei aqui no começo do programa, 2 hemocentros que funcionam aqui na região, um em Taubaté e um em São José dos Campos. Acredito eu que nós ainda vamos ter um funcionando lá em Cruzeiro, onde está sendo terminado o Hospital Regional da cidade de Cruzeiro. A previsão era que começasse a funcionar agora em julho, o que não acredito que vá começar, mas o hospital está lá sendo levantado. E tem um hospital regional lá no litoral norte, onde inclusive nós temos um campus da Unital lá. Por que não ter um hemocentro em Caraguatatuba, um hemocentro em Cruzeiro, né? O hemocentro de Taubaté, porque temos um hospital regional aqui, e o hemocentro de São José, porque temos, não porque tem o hospital regional, mas já que tem, né? A gente já leva para esse lado com relação aos hemocentros aqui da região. Como eu disse, é uma campanha antiga que eu faço aqui já, dessa necessidade que a gente tem de descentralizar, né? Como na saúde de Taubaté eu cobro há muito tempo a descentralização da realização de exames de sangue e outros tipos de exame que são necessários, isso é necessário que o governo do estado também faça no sentido da gente melhorar essa questão. Por isso a gente está recebendo aqui o Pedro Paes Leme, que é aluno da Unital. Vou pedir para a nossa Almerinda Pietra mostrar aqui o Pedro Paes Leme. Olá, pessoal. Tudo bem, Pedro? Tudo bom. Prazer tê-lo Obrigado aqui. pelo convite. E a doutora Geisa Mello está com a gente também, ela que é diretora, né? Isso. Do Hemocentro aqui da cidade de Taubaté. Prazer tê-la aqui, viu? Obrigada, eu que agradeço o espaço para a gente falar desse assunto, né? Tão importante. Tão importante e necessário, né? Isso. Antes até da gente começar aqui a conversar com ele sobre a questão, a hora que o Pedro chegou aqui, a primeira coisa que eu perguntei para ele é se ele faz parte da família Paes Leme, né? E ele é da Fernandinha, da Fernanda Paes Leme, né? Filha do Álvaro, meu querido amigo, trabalhei com ele na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes e na TV Bandeirantes na época, né? Álvaro filho, né? O nosso Álvaro José Paes Leme filho, né? O Alvinho, que a gente conhece tão bem, de grandes e grandes coberturas aí, de Olimpíadas, de Jogos Pan-Americanos, uma das figuras mais importantes do jornalismo do Vale do Paraíba, nacionais, né, envolvendo aí essa questão dos esportes olímpicos. E ele fala, olha, eu faço parte da família, mas meio que de longe. Tem, né, algum raminho ali na árvore genealógica, mas diretamente não sou parente da Fernandinha e do seu Álvaro Paes Leme, mas algum momento, algum instante ali deve ter uma... Deve ter alguma ligação. Uma ligação, né? Porque a família Paes Leme é grande, né? Sim, uma família muito família grande, né? E eu me lembro muito, né, do avô da Fernanda, né? O velho e bom Álvaro Paes Leme, que foi comentarista esportivo da TV Bandeirantes e comentarista de grandes jornais no Brasil. Tive a oportunidade de conhecer Álvaro Paes Leme, trabalhei com o filho, Álvaro José, só não conheço a Fernanda Paes Leme. Eu também não conheço, mas gostaria de conhecer algum dia também. Viu? Pronto, aí já ficou já o recado aqui já. Mas distantemente, então, faz parte da família Paes Leme. Tá bom, então. E o Pedro está aqui, é aluno, né, da Unital? Eu sou aluno de Biomedicina da Unital. Biomedicina Isso. da Unital. Em que ano que você está? Eu estou no quinto semestre. Quinto semestre. Terceiro ano. Terceiro ano, quinto semestre. E já idealizando, junto com outros colegas lá, uma campanha
para doação de sangue aqui na cidade de Taubaté. É isso que vai acontecer amanhã, né? Vai acontecer o mutirão universitário amanhã, durante o período do funcionamento do Hemonúcleo, né, das 7 às 4 horas. E a campanha Junho Vermelho, ela foi idealizada desde o ano passado, é a segunda edição que nós fazemos essa campanha do Junho Vermelho. Ela começou quando a gente percebeu, né, porque o Observatório da Violência, ele é um projeto de extensão coordenado pelo professor Daniel Stefano. Ele é professor de Direito Penal e Processual Penal do Departamento de Ciências Jurídicas, e ele é delegado de polícia também da cidade, delegado aqui de Taubaté. E durante as atividades do projeto, como também estudante da área da saúde, a gente acaba percebendo, né, durante nossa formação, que a doação de sangue ela é um ato tão amplo de solidariedade, que não se fecha só para pacientes, por exemplo, cirúrgicos, que a gente já acaba fazendo essa linkagem, né, quando se trata de doação de sangue, ou com pacientes de cirurgia de emergência, mas se trata também de pessoas que acabam sofrendo com violência. Então, o projeto Observatório da Violência, nós, através dessa campanha, buscamos minimizar alguns efeitos nocivos, né, que a violência acaba trazendo para essas vítimas, que no caso, né, diretamente a gente trata de violência doméstica, mas a gente, né, busca num geral, num amplo, tratar também diretamente desse sentido da solidariedade, combater esses efeitos, né, da violência aqui pelo Vale, realizando e incentivando a doação de sangue. E a gente sabe que essa questão é tão necessária porque vira e mexe, a gente tem, até a doutora Geisa pode falar isso para a gente aqui, essa questão, por mais que a gente incentive, por mais que a gente peça, por mais que a gente clame aqui, sempre tem a falta de sangue nos nossos hemocentros, né, doutora? Sempre. A gente tem uma necessidade que é diária, né, nos hospitais. Aqui, o Hemocentro de Taubaté, a gente atende todas as regiões, né, que você citou no início. Então, a gente atende desde lá de Cruzeiro até o GAC em São José dos Campos, todo o litoral norte, exceto Caraguatatuba, também somos nós que abastecemos. E todos os hospitais que atendem a região, a gente precisa todo dia ter lá um estoque para disponibilizar. Então, é uma necessidade muito grande que a gente tem na região. E todos os dias a gente tem que colher e encaminhar. Então, a gente está sempre precisando. E agora, por exemplo, é uma época que a gente vive o inverno, então é uma época que tem muita gente doente, muita gente hospitalizada. Então, a necessidade é grande e muita gente não pode doar, justamente porque está doente, está num momento que a saúde não está legal. Então, é um apelo, é uma constante trabalho que a gente precisa fazer e de lembrar as pessoas, quem pode, quem está bem de saúde, para ir lá ajudar. Sem dúvida. Como é que surgiu? É o segundo ano que vocês estão fazendo essa campanha, né? Como é que surgiu a ideia e o porquê de uma campanha como essa? No sentido de vocês estarem lá reunidos, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma campanha para doação de sangue. Como é que surgiu a ideia? A inspiração principal. A inspiração veio da história do professor Guga, que ele é professor de, se não me engano, Direito Civil, lá do Departamento de Ciências Jurídicas, que o projeto dele é o Jus Sanguinis, que já é bem conhecido pelos estudantes de Direito da Unital. Se não me engano, há uma década ele já faz esse trabalho de todo fim de semestre ele levar alunos para realizar a doação lá no Hemonúcleo, geralmente uma turma de 12 alunos, 10 alunos mais ou menos, para contribuir, porque, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas envolve uma história de um familiar dele que acabou sofrendo algum acidente e precisou urgentemente de uma doação de sangue, e na época dessa história, ele acabou comovendo, né, alunos ali e colegas de serviço a participarem desse ato com ele, que acabou ajudando ali o familiar dele que estava necessitando. Então, ele como compromisso, né, e de ter se conscientizado e poder também conscientizar os alunos, ele tornou isso um ato, como se fosse um rito, né? De cada fim de semestre poder estar ali captando os alunos, incentivando eles e reunindo eles para poder realizar a doação de sangue. E foi uma coisa muito, muito interessante, porque a gente acaba, né, sendo um tipo de departamento, né, departamento ali das ciências, do departamento de biociências, a gente acaba,
né, meio que estigmatizando que não temos relações com os departamentos, mas muitas vezes é um trabalho bem multidisciplinar. Como, né, eu repito ali, a questão da doação de sangue não é só uma questão de saúde emergencial ou crônica ou, como pode dizer, intensiva, mas é o que a gente acaba, né, trabalhando ali na solidariedade do ser humano, né, dele ter um papel social ali de justiça também, que a gente trabalha no Observatório da Violência. Então esse é um quesito da gente ter feito essa correlação, né, essa linkagem dos dois conceitos, né, que tratam ambos os departamentos e poder construir essa campanha no primeiro ano, no ano passado. A gente teve essa parceria com o projeto Jus Sanguíneos do professor e esse ano nós trouxemos novamente a campanha. Esperamos também ano que vem proporcionar uma campanha ainda maior. A gente está com uns projetos aí para ter um alcance maior ano que vem também. Perfeitamente. E quantos alunos participam da campanha? Ano passado nós tivemos uma estimativa, porque como nós deixamos, né, na disponibilidade do doador, tivemos pelo menos uma noção de 15 alunos terem doado na edição passada. Esse ano a gente está tentando ali trazer uns 20, isso a gente fala de alunos, porque também teve doadores de fora da faculdade, né? Muitas pessoas, aí que eu falo, que eu apelo pro ramo, né, da saúde também, que eu foco muito em levar para as academias, né? E ano passado foi um momento muito comovente da gente ter pego aquela infortúnio, né, do caso do Rio Grande do Sul. Sim. E foi um período ali, né, de meio que chocar com o Junho Vermelho, então as pessoas estavam se envolvendo muito em projetos sociais, né, naquela época. E o pessoal da academia, né, das academias que eu levei, os cartazes, falei das campanhas para os alunos, né, e atletas, eles se comoveram muito e muitos também conseguiram participar lá. A média não sei ao certo, mas eu tive um feedback depois muito legal do pessoal falar não, que organizou uma turma e levou para fazer a doação. Eu mesmo consegui levar, se não me engano, acho que foram 3 alunos da academia lá de casa do bairro do Continental, o CN Box, para fazer a doação. Inclusive o gerente de lá foi um dos doadores também. É muito legal ver essa questão do dono do estabelecimento poder fazer a participação, participar, né? Ter o apoio e os alunos dele também. Então, essa pegada. E esses são os conceitos que nós buscamos trazer, né? Que, inclusive, a doutora comentou sobre a questão do inverno e que muitos acabam não podendo por conta da saúde que fica debilitada por conta de resfriados, por conta de queda de imunidade. Mas o Junho Vermelho, ele serve para reforçar também que ele não precisa acabar do ano agora, em junho, que é um ato que precisa se perpetuar ao longo da vida, que ele precisa criar uma consciência de iniciativa e que ele podendo se recuperar ali, mas tendo a noção, né, obtendo a informação ali durante a campanha, que ele também se programe para doar em julho, em agosto, o resto do ano, porque não é só uma vez por ano, né? Não, eu acho interessante quando você fala disso, e até pergunto para a doutora Geisa, numa questão importante. A gente tem o chamado Outubro Rosa, Novembro Azul, Maio Amarelo, que fala sobre o trânsito, né, acidentes de trânsito, o Junho Vermelho, que fala sobre doação de sangue. Então, são momentos, né, que nem quando a gente fala aqui, às vezes eu cito na abertura do programa, normalmente, hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Asma, né? Ou aparece aqui, hoje é o Dia Mundial da Asma. Para comemorar a asma? Não, ninguém vai comemorar a asma. Deus me livre, comemorar, eu tenho asma, beleza, eu tenho psoríase, por exemplo, beleza, tem o Dia Nacional da Psoríase, aliás, tem o Dia Mundial da Psoríase também, um negócio assim impressionante. Então, quando dá o Dia Nacional da eu saio comemorando, pulando por aí, balançando bandeira, não, é uma conscientização que a gente tem que ter da necessidade de participar de ações como essa. Agora, não é só em junho que você vai doar sangue, você tem que doar sangue o ano inteiro.
Eu doei sangue, agora eu tenho que esperar um certo tempo, vou até pedir, já eu vou perguntar. Tem aquelas velhas e tradicionais perguntas que a gente faz, né, sobre doação de sangue, a gente vai fazer já. Fique atento, você que está mandando. O Fernando Cursino até já mandou para mim aqui já uma pergunta. Tem que agendar a doação de sangue? Já eu vou fazer essa pergunta para a doutora Geisa. Mas é importante que isso aconteça o ano inteiro, né, doutora? Sim, porque exatamente. A gente não pode padronizar o mês de junho, principalmente porque tem muita gente doente, né? E às vezes acaba ficando difícil de doar. Então, vamos aproveitar os outros meses também, onde as pessoas não estão doentes, para doar também, né, doutora? É isso mesmo. Então, junho é só aquele lembrete, né? Porque às vezes a gente quer doar, tem essa vontade, mas nunca procurou saber como é, nunca procurou ir lá, nunca procurou conhecer o emoção. Você fala, onde que será que dou? Então, às vezes a gente quer, então junho é só aquele momento para lembrar, para te dar eu vou procurar, vou saber como é que é, tudo, vou me informar, mas pode ir o ano inteiro. Inclusive, a gente está sempre precisando mesmo. Como é que está o estoque do Hemocentro hoje aqui em Taubaté? Hoje, exatamente, né? Por conta do Junho Vermelho, a gente está numa situação mais tranquila, porque tem muita gente falando sobre o assunto, então nesse momento mobiliza muito, mas a gente vê que, por exemplo, no mês de julho a gente já costuma ter uma queda. Então é importante, quem não conseguir doar esse mês, vai no mês que vem, vai em agosto, que vai ser bem-vindo da mesma forma. O mês de junho é o mês que mais tem doação. Vocês têm um estudo assim, esse mês tem mais, esse mês tem menos, né? Qual é o período em que as pessoas mais doam? A gente tem, sim, a gente faz mensalmente o levantamento, né, de quantos doadores a gente tem por mês, sempre comparando com a necessidade, e a gente observa que os meses de inverno tem uma queda e os meses de verão são que tem mais doadores. No ano passado, a gente teve no final do ano ali, outubro, novembro, meses atípicos, então foram meses que a gente teve pouquíssima doação por conta das queimadas, então foi um momento ruim também de saúde para as pessoas, e aí a gente observou essa queda também. Aí a situação fica mais complicada exatamente porque é um momento que as pessoas mais precisam de sangue, os hospitais mais precisam de sangue. Aliás, o hospital precisa de sangue toda hora. Todo né? dia, exatamente. Não tem um momento em que o hospital não tenha necessidade. Agora não precisa, a gente está tranquilo, pode parar de doar. Isso, não tem. Não tem isso, né? Até porque eu tenho algumas imagens que eu queria soltar, não sei se a Almerinda tem aí, no sábado. Pelo pessoal do Instituto IESP, né? Aqui em Taubaté, o pessoal do Instituto IESP, né? Fazendo esse trabalho aqui na cidade de Taubaté. Inclusive eu quero agradecer o pessoal da coordenação lá do IESP que nos atendeu lá com carinho, com respeito. O pessoal lá fazendo lá, auferindo, né, a sua pressão arterial, fazendo lá os testes envolvendo glicemia, né? E exatamente nesse sentido, e também falando sobre doação de sangue. Isso aconteceu no sábado, aqui na cidade de Taubaté, o Instituto IESP, que é também na realidade a OS, né, a organização social que cuida lá da região da SECAP, lá da UPA da SECAP, aqui na cidade de Taubaté. Então eu quero agradecer aí o pessoal que está fazendo esse trabalho tão importante, fez esse trabalho tão importante no sábado aqui na cidade de Taubaté. Inclusive até anotei os nomes aqui das pessoas que estavam lá para inclusive agradecer por esse trabalho tão importante, o Instituto de Excelência em Saúde Pública, campanha que aconteceu sábado na Praça Dom Epaminondas, aqui na cidade de Taubaté, sobre doação de sangue. E quem estava coordenando esse trabalho lá era a Gisele Souza. Então, parabéns aí a Gisele por esse trabalho que foi realizado ali na Praça Dom Epaminondas no sábado, também no sentido aí de doação de sangue aqui na cidade de Taubaté. Então, quanto mais campanha a gente tiver, melhor, né, doutora? Com certeza. Quanto mais a gente se lembrar, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, mais a gente vai ter esse retorno. A gente observa muito no Hemocentro
que o que mais mobiliza realmente as pessoas a doarem é elas saberem que alguém está precisando, ou alguém próximo, ou alguém, às vezes, da cidade, ou às vezes um vizinho. Então, sempre que tem um caso que chama mais a atenção da população, é a hora que a gente tem mais pessoas procurando o Hemocentro para ajudar. Então, o brasileiro ele tem essa questão, eu quero ajudar. Então, na hora que ele sabe que ele pode ajudar, é a hora que ele mais busca. Sem dúvida nenhuma. O Pedro, como é que é feita essa campanha? É um dia inteiro? Onde é feita a campanha? Como é que vocês realizam essa campanha? Vou fazer o seguinte, em cima dessa pergunta, eu tenho um rápido intervalo comercial agora, vou fazer esse intervalo e na sequência a gente volta para falar onde é feita a campanha, como é feita a campanha. Eu quero doar, onde eu vou para fazer a doação? Vou lá no Hemocentro, vou lá onde vocês estão. Então, já, depois do intervalo, a gente vem para destacar exatamente essa questão com o Pedro e continuando a conversa aqui com a doutora Geisa, para a gente entrar mais no campo médico, envolvendo essa questão da doação de sangue aqui na cidade de Taubaté e algumas perguntas que estão chegando também aqui através do nosso chat. Um rápido intervalo e a gente volta já. O podcast Brasil Inside é um podcast apresentado por 4 jovens cheios de vontade de aprender coisas novas e de ensinar essas coisas para vocês. O programa vai ao ar toda quarta-feira, às 7 horas da noite, aqui mesmo no T7 News Jornalismo. Então siga as nossas redes sociais para você não perder nenhum programa nosso, nenhum corte nosso, para você estar por dentro do melhor que tem de informação aqui na cidade de Taubaté e no Vale do Paraíba. Ponto de Cultura no T7 News Jornalismo. E eu espero você, Dimas Oliveira Júnior, todas as sextas-feiras a partir das 14 horas, para conversarmos sobre arte, cultura, entretenimento aqui na nossa cidade. Espero vocês. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no Viva Bem T7 e hoje nós vamos falar sobre proteína. Você consome proteína o suficiente para você? Você toma algum shake proteico? Já pensou se você precisa realmente disso? Hoje temos várias estratégias para você bater a sua proteína do dia. Você pode comer ovos, frangos, carnes, até mesmo algumas leguminosas para te ajudar. Você faz uma multiplicação muito simples, 1,6 até 2,2 de grama por quilo de peso. É isso que você precisa, se você treina. Se você não treina, você pode colocar menos que isso. Com isso, você vai conseguir suprir sua necessidade diária de proteína e construir melhor seus músculos. Beleza? Quer seguir mais dicas? Continue seguindo a gente aqui no T7 News. Opa, estamos de volta aqui com o nosso T7 em 2 tempos, agradecendo aqui a nossa Virgínia Manara, que é da assessoria de comunicação da Prefeitura de Taubaté e também assessora aí de imprensa aqui na cidade de Taubaté, mandando aqui recados pra gente. Obrigado, Virgínia, sempre nos acompanhando aqui no T7 em 2 tempos e trazendo sempre informação importante pra gente que está acompanhando a vida de Taubaté, do Vale do Paraíba, enfim, das cidades aqui da nossa região, sempre com muita atenção. A gente vai estar acertando aqui com a Virgínia logo a participação do nosso querido Ito também aqui no nosso T7 em 2 tempos. Pedro, vamos falar então sobre onde é que vai ser a campanha? A campanha vai ser no Hemonúcleo de Taubaté. No Hemonúcleo. Isso, o Hemonúcleo de Taubaté. Já pediu autorização para a doutora Geisa? Já Já está autorizado. Toda a questão já está ciente. A Andrea, né, que é representante de comunicação lá do Hemonúcleo, faz essa ponte entre toda a equipe lá, que também está toda pronta para receber os estudantes que forem lá. Bom, o Hemonúcleo de Taubaté
Para falar, né, localização, para todo mundo estar bem ciente, fica na Avenida Inglaterra, aqui perto, número 190. Certo, Isso doutor? mesmo, certinho. 190, no Jardim das Nações. em Isso, Taubaté. aqui pertinho. Aqui pertinho. Aliás, saindo aqui da Rua Bolívia, onde nós estamos, né, pegando aqui a direita, aqui a John Kennedy, Isso. né? Você pega o primeiro contorno aqui, vai direto, vai sair quase lá. Quase que em frente, né? Não dá nem 5 minutos. Não, é rapidinho. Acho que eu vou lá amanhã doar sangue lá. Aproveita, passa lá. Eu posso. Estaremos esperando. Eu acho que eu posso, não tô doente. Quem pode doar sangue, doutor? Então, precisa estar em uma boa condição de saúde, né? Então, a doação é importante, a gente se preocupa tanto com quem está doando, quanto quem vai receber, né? Então, se você está numa boa condição de saúde, tem que ter um peso mínimo de 50 quilos, né? 16 até 18 anos pode doar com autorização do responsável e depois pode doar até os 70 anos. Então eu tô dentro, então. Pois é. Então, dá para começar até os 60, pode fazer a primeira doação. Se ainda não doou, pode começar. Eu já fiz doação algumas vezes já. Qual é o tempo? A pessoa que faz doação hoje, por exemplo, quanto que ela pode fazer de novo? Tem uma diferencinha para homens e mulheres. Então, mulheres podem doar 3 vezes no ano e homem 4 vezes no ano. Perfeito. A senhora falou das condições de saúde. A pessoa precisa estar em perfeitas condições. O que representa isso? Por exemplo, eu estou gripado. Posso doar sangue? Não pode, tem que esperar passar a gripe, porque o sangue, ele carrega tudo, né? Então, se tem um vírus que tá cometendo você ali, tá te causando um resfriado, se você doar sangue naquele momento, o vírus vai para quem está recebendo também. Então, a gente vai perguntar lá, vai ser feita uma triagem com todo mundo que quer doar sangue e vamos ser feitas esse tipo de pergunta. Como é que você está no momento? Se está fazendo algum tratamento mais sério? As medicações que está usando? Se fez alguma cirurgia ou está se recuperando de alguma enfermidade? Às vezes é bom esperar um pouquinho, mas se não está acontecendo nada com você nesse momento, pode ir lá doar. O Fernando está perguntando aqui, o Hemocentro Taubaté tem que agendar a doação de sangue ou pode ir aleatoriamente para conseguir fazer a doação? Excelente pergunta, Fernando. A gente atende as duas situações. Se você quiser agendar, você pode agendar pelo site do Hemonúcleo e aí vai ter uma certa prioridade no atendimento. Se você também, não agendei, mas eu queria doar hoje, sobrou um tempinho aqui, eu vou aproveitar e ir lá. Pode ir que também vai ser atendido da mesma forma. Perfeito. Ô Pedro, a campanha amanhã usa o dia inteiro? Como é que vocês fazem para desenvolver a campanha? Nós deixamos a campanha, nessa edição, o dia inteiro, porque ano passado nós vimos que acabamos limitando um pouco os alunos que queriam participar, porque a gente deixou só no período da manhã, né, de estar ali presente com os alunos, mas nós deixamos para o doador ir confortavelmente na disponibilidade dele. Então, nós orientamos as pessoas desde o início da campanha a agendar ou, né, na possibilidade de ir mesmo sem agendamento, né, entendendo toda a situação do tempo de espera ali do cadastro, que é normal, mas ali orientando também o agendamento. E foi isso. Foi isso que nós fizemos. Deixamos o dia inteiro, livre. A partir de que horas começa a campanha? Às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Isso. E vai até 5 horas da tarde? Até as 4. Até as 4. Isso. Doação então até as 4. Isso. Então, tem um bom período aí para fazer a doação de sangue, né? Tem alguma restrição, doutora, com relação a horário, alimentação? Doar sangue não é a mesma coisa de fazer exame de sangue. Atenção, hein? No exame de sangue você tem aquele 8, 12, 16 horas, aí depende a quantidade de horas que você precise para fazer o seu exame de sangue. Agora, doar sangue não tem nada disso, né, doutor? Não, pelo contrário. É importante que esteja bem alimentado para não sentir nenhum mal-estar, nada ali com a doação. Lá no Hemonúcleo, depois da doação também, a gente oferece um lanchinho. E se chegar em jejum, também tem um lanchinho lá para fazer antes da doação. E não precisa estar em jejum, nada. E o dia inteiro. Se você fez uma alimentação, principalmente no horário do almoço, mais gordurosa, aí precisa guardar 3 horas. Mas com relação à alimentação é a única restrição. Eu me lembro uma vez, não era doar sangue, era campanha para ver o
nível de glicemia. Estava até aqui na Praça do Ipamidã. E eu saí do meu serviço, eu trabalhava numa emissora de rádio aqui em Taubaté, e fui num restaurante comer uma feijoada. Aí depois eu Mediu a glicemia. fui medir a glicemia. Passei na praça ali, fui medir a glicemia. Deu 480. Nossa. A pessoa olhou para mim e falou, o senhor precisa ir imediatamente para o hospital. Eu falei, não, calma, eu acabei de comer uma feijoada aqui no centro da cidade. Calma. A minha glicemia é normal, não, mas está 480, o senhor precisa ir imediatamente para o hospital. Me lembrei disso agora, exatamente por causa dessa questão da gordura, né? Você come alguma coisa pesada, você tem que deixar o seu organismo soltar, digerir tudo aquilo para você doar sangue, por exemplo. Você não pode doar sangue gorduroso, não vale a pena, né? Pois é. Não dá. O Peta, uma pergunta interessante. Por que a Unital não faz campanhas, trotes, onde todos os alunos poderiam ou deveriam doar sangue ao invés de ficar pedindo dinheiro num semáforo? Olha essa pergunta aqui. Pois é, aí vai de cada... Manda todo mundo doar sangue. aí vai de cada curso, organização ali, gestão, né, que faz a recepção dos calouros, mas é uma boa ideia, sim, que deveria ser incentivado e feito, assim, na recepção de alunos a cada semestre. É uma boa indicação para o comentário aí de quem fez. Algumas empresas fazem campanha de arrecadação de alimentos, agasalhos, cobertores, né? A gente está numa época complicada que é a entrada do inverno, né? Aliás, nós estamos na última semana do outono, viu? Anote aí que a gente está na última semana do outono, está acabando o outono, dia 20, às 23h40 começa o inverno brasileiro. E a pergunta aqui do Fernando Cursino mas nunca vi uma empresa fazer campanha para seus funcionários doarem sangue. Tem sim, Tem. A gente tem algumas empresas parceiras que mandam para a gente com frequências variáveis, tem empresa até que manda mensalmente. Paga o transporte, incentiva os funcionários e leva lá para doar, temos sim. Agora, doutora, qual é o sangue que está sempre se necessitando mais lá no Hemocentro? Então, a gente precisa de todos, para deixar bem claro, para as pessoas não se sentirem desincentivadas. Eu não vou porque o meu é comum. Então, a gente precisa de todos sempre. Mas o que a gente precisa, que é o menos frequente na população e que é o que a gente aprende na escola, que é o doador universal, então que serve para todo mundo, é o O negativo. Então, o O negativo a gente usa em situações de emergência, a gente usa quando tem falta dos outros tipos. Então, o O negativo é o que a gente mais precisaria, mas a gente precisa de todos sempre. Eu preciso tomar vergonha na cara. Eu lembro que eu tinha uma cadernetinha, o meu sangue. Hoje eu não lembro mais qual é o meu sangue. Se eu quiser doar, eu posso lá, vocês fazem a pesquisa para saber qual é o meu sangue, tudo. Sim, então Coisa essa fria, informação a gente gosta de saber mais por curiosidade, né? Mas é a informação mais importante mesmo nessa questão de doação e de recepção. Quem vai receber que precisa saber o tipo, porque precisa ser compatível quem vai doar com quem vai receber. Mas a rotina do Hemocentro é fazer a tipagem, né, de todas as bolsas, e quem doou sangue depois de 30 dias recebe uma carteirinha que tem ali o seu tipo de sangue. Ah, tá. Então é importante você saber exatamente se de repente acontecer. Você tem que estar preparado para tudo, né? É uma necessidade. Você tem que estar preparado para tudo. De repente você precisa receber e não sabe. Tem que fazer exame, isso, aquele outro, tá? Para você saber. Quais são os tipos de sangue que a gente tem, doutora? Temos 4 tipos principais, o A, o B, o AB e o O, que aí todos podem ser positivos ou negativos. E nesse caso, envolvendo o universal, é o O negativo. O O negativo Esse é o que pode doar mundo. para todo mundo. Certo. Todos os outros. Eu vou fazer uma pergunta aqui, pode parecer boba, mas eu tenho certeza que tem muita gente que está em dúvida com relação e está curiosa para saber. A pessoa, por exemplo, tipo A, e o sangue que tem lá não é o tipo A, não é o tipo A nem o O negativo, é um outro tipo de sangue.
Se ela receber esse outro tipo de sangue, o que pode acontecer? Então, a pessoa pode receber sangues compatíveis. Se ela receber um tipo que é incompatível, pode levar até a morte. Então, é importante ser feito todos os exames para todo mundo que vai precisar receber o sangue, tipar, e é tipado a bolsa que ela vai receber, justamente para não ter nenhum efeito negativo da transfusão. Quer dizer, então, que se a pessoa receber um sangue errado, pode até morrer. Pode. Que coisa impressionante, né? A gente fica imaginando aqui, né? O Pedro, e vocês já estão, você me disse, né, no começo da entrevista, que vocês já estão preparando a campanha do ano que vem, já estão pensando na campanha do ano que vem, já. Sim, exatamente. Sim, já temos os primeiros preparativos, já querendo expandir. Nós pretendemos criar um projeto chamado Operação Junho Vermelho, que por conta do Observatório da Violência, né, ter essa pegada ali com direito, a gente vai, né, pegar mais voluntários para conseguir arcar melhor com a logística até ali, de poder fazer as campanhas em centros comerciais, em estabelecimentos de esporte e de saúde, e pegar mais voluntários justamente para ampliar mais essa capacidade de propaganda, né, publicidade do Junho Vermelho. É possível, de repente, a gente pensar numa campanha mais estendida, no sentido de aproveitar mais o mês de junho nesse sentido? Sim, com certeza. A gente conseguiria até antecipar para as pessoas ali que podem até iniciar, por exemplo, no meio de maio, ali para o finalzinho de maio, para começar as pessoas ali se prepararem para participar da campanha desde o início do mês, mas também estender um pouco até para o finalzinho de junho, ali, comecinho de julho, para ainda, né, fixar a mensagem para as pessoas que não chegaram, né, até o contato ao longo do início, mas também acabar incentivando com que elas não fiquem focadas só no mês de junho e continuar doando ao longo do ano também. Então, acredito que sim, tem muitas possibilidades e formas de conseguir estender essa campanha para o ano que vem. Agora, doutora, tem gente que não pode doar sangue? Tem. Infelizmente, quando a doação de sangue é um perigo à sua saúde, né? Então, é melhor que não doe. Então, por exemplo, quem tem problema de coração, quem tem doenças autoimunes, ou quem passou por um procedimento cirúrgico, está se recuperando, então, nesse momento, não pode doar. E também não pode doar quem tem alguma doença que pode ser transmissível pelo sangue. Então, se já teve uma hepatite crônica, algumas outras doenças, é melhor que não doe também. Perfeito. Outra, olha só, essa aqui é interessante, né? A gente vai no supermercado, por exemplo, vai comprar alguma coisa e sempre tem lá, né? Validade até tal data, né? Aliás, eu vi esses dias, eu acho interessante, eu vou até buscar mais informações de alguns itens, né, que a gente compra em supermercado. Minha filha, por exemplo, bateu o dia da data da validade, ela joga fora. É um negócio impressionante. Aí eu estava lendo esses dias que tem algumas coisas que você tem alguns dias a mais. Tem coisa que você pode até deixar alguns meses, né? Que você pode usar normalmente. Eu não vou me lembrar aqui agora, mas eu vou buscar informações sobre isso. O sangue tem validade? Tem. É válido até tal data. Tem, com certeza. Então, o sangue, quando a gente doa, né, o sangue igualzinho tá lá na nossa veia, quando chega lá no hemocentro, ele é separado em partes nos seus componentes. Então, é separado na hemácia, na parte vermelha do sangue, que tem a validade de 30 dias. A plaqueta é o nosso calcanhar de Aquiles, ela dura só 6 dias. E o plasma realmente ele pode ficar congelado até por anos, e aí ele tem bastante validade. Quer dizer, o plasma então é o mais tranquilo. A parte mais forte do sangue. Assim, a gente congela, então ele dura mais congelado. O restante não pode congelar, então a validade é menor. Então o sangue em si, ele não pode ser congelado, só o plasma pode ser congelado. Isso. Cada um desses componentes tem uma temperatura ideal, então cada um fica ali na sua temperatura. O plasma a gente pode congelar. Perfeito. Eu não sei, vou perguntar aqui, a doutora vai responder. Qual é o procedimento para doação autóloga? Primeiro, o que é isso?
Legal. A doação autólogo é quando eu dou o sangue para mim mesmo. Então, por exemplo, eu estou me preparando para passar por uma cirurgia que eu sei que vou precisar de sangue. Meu médico já falou que vai precisar de sangue. Então, eu posso, um tempo antes, alguns meses antes, ir ao hemocentro, ao hemonúcleo e fazer esse processo da doação autólogo. Então, essa doação, ela fica separada das outras doações, no seu nome. A gente vai guardar o sangue lá para depois você usar na sua própria cirurgia. Perfeitamente. E o Fernando Cursino diz aqui, ó, eu vou ao hemocentro nos próximos dias. Já doei várias vezes, então doe de novo. Sempre que puder, deve estar doando, né, doutor? Isso mesmo. Só repetindo, qual o tempo que a pessoa tem? Então, o homem pode doar 4 vezes no ano e mulher 3 vezes no ano. O menor de 18 anos pode doar sangue, a senhora já informou, 16 né? a 18 com autorização anos. do responsável. Menos de 16, não. Antes de 16, não. E até 70 anos. Até 70, mas a primeira tem que ser antes de 60. Então, se quiser começar a doar até os 60, pode começar. Tá, começou com 60, pode ir de ano a ano até fechar, né? Por que o limite é de 50 quilos para quem pode doar? É que exatamente sempre assim, a gente sempre pensa na segurança do doador. Então, quem tem 50 quilos ou menos, a quantidade que a gente retira ali na doação pode causar mal-estar. A chance da pessoa se sentir mal, ter uma reação adversa à própria doação é maior. Então, para que seja mais seguro para quem está doando, mais de 50 quilos. Mais de 50 quilos. Outra pergunta interessante aqui é com relação à questão de quanto tempo o organismo recupera o sangue doado. Então, isso também é uma dúvida muito frequente. E quanto que a pessoa doa? Aquela bolsa, ela doa uma bolsa cheia, doa meia bolsa? Quanto que a pessoa doa normalmente? É mais ou menos uma quantidade padrão. Então, é em torno de 400 ml que é tirado ali na doação, que aí depois vai ser dividido nas frações do sangue. E aí, quanto tempo para a pessoa recuperar o sangue? Como é que o sangue é renovado? Então, o sangue ele é produzido numa estrutura que a gente tem dentro dos nossos ossos, que é a medula óssea. Sabe aquele tutaninho que a gente come quando come frango e aí tem um tutaninho dentro do osso? Sim. Aquilo lá é a medula óssea, onde a gente produz todo o nosso sangue. Nosso sangue ele é praticamente renovado mensalmente. Isso no nosso dia a dia normal. Então, a gente tem sempre célula do sangue morrendo e sendo recuperada. Quando a gente faz uma doação de sangue, se a nossa medula óssea está ok, está em bom funcionamento, em poucos dias, menos de 10 dias, já vai ser recuperado aquele sangue ali, que é outra preocupação que a pessoa tem. Mas eu vou doar e daí vai fazer falta para mim, como é que vai ser? Eu vou conseguir me recuperar? Então, se você foi lá, está apto, fez as medidas lá, o seu sangue está ok, não tem nenhum impedimento, vai recuperar bem rapidamente aquele sangue ali. Perfeito. Outra pergunta aqui é com relação a remédios. Remédio para pressão impede a doação? E a vacina para a febre amarela também impede a doação? Então, o remédio, a grande maioria dos remédios para pressão alta não impedem a doação. A gente tem uma única classe que são os beta-bloqueadores, que aí é melhor não tomar no dia, por exemplo. Tem algumas medicações que têm isso. Mas não impede a doação? Não impede. Se for doar, não tome aquele dia. Isso. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o Hemocentro, passa lá, ou nas redes sociais do Hemocentro. A gente tem, né, a Andréia, que a nossa captadora, que tira as dúvidas, o pessoal lá da enfermagem pode passar lá, porque são muitos medicamentos, né? Então, tem dúvidas pontuais e a gente tenta sanar. A maioria não impede. Então, mais os medicamentos controlados é que impedem para doar. E as vacinas também, cada vacina tem o seu período, que depois que você tomou tem que aguardar um pouquinho. A vacina de febre amarela é uma das que precisa ter um período maior, porque ela é com o vírus vivo. Então, precisa aguardar ali de 30 dias para mais para poder doar. Perfeitamente. O Pedro, me diga uma coisa, essa campanha que vocês realizam, aliás, a Unital vai realizar também uma outra campanha, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, que é muito interessante, a gente até colocou no nosso site, eu até estou buscando aqui essa informação, onde é que está a informação da campanha, que é contra o bruxismo,
né? Vai ter uma campanha contra o bruxismo que vai ser realizada. Tá no site, mas eu não estou achando aqui aonde está no site nesse momento. Mas é muito interessante, é aquele ranger de dentes que a gente tem, principalmente à noite, né? Então é uma campanha contra o bruxismo. Eu vou achar aqui e vou falar para você, porque é necessário, é outra coisa necessária. Eu acho vital que as pessoas busquem essas informações, procurem essas informações aí. São doenças que aparecem e a gente precisa estar atento, né, com relação a essa questão. Achei aqui a informação, está no nosso site lá, o t7news.com.br. Vou até pedir para a nossa Almerinda Pietra colocar ali na tela do seu computador. Olha, o Unital realiza a Semana do Bruxismo, com ações aí educativas e atendimento à comunidade em Taubaté. Começou no sábado e vai até quarta-feira. Cerca de 40% dos brasileiros sofrem de bruxismo, uma condição caracterizada aí por apertar ou ranger os dentes, muitas vezes de forma inconsequente, especialmente durante o sono. Então a Universidade de Taubaté realiza essa campanha. É o pessoal lá da odontologia, o pessoal da pós-graduação em ciências de saúde, que realiza então até dia 18 de junho, quarta-feira, a Semana do Bruxismo aqui na cidade de Taubaté. São alunos aí do 3º ao 5º semestre, como é o nosso querido Pedro aqui no 5º semestre também, que participam dessas disciplinas aí da oclusão e prótese, com o objetivo de informar, prevenir e promover o cuidado da saúde bucal. Então é outra campanha que acontece aqui na cidade de Taubaté e que você pode participar também. Acho bastante interessante isso, no sentido aí da gente cada vez mais falar, né? As pessoas, bruxismo é coisa de espiritismo, macumba, isso não tem nada a ver. Às vezes a gente acorda, né? Eu tinha uma prima minha que tinha esse problema. E ela conseguiu, através do pessoal da odontologia da Unesp, lá de São José dos Campos, resolver esse problema que ela tinha de bruxismo. Então é importante a gente saber aí dessas campanhas que são realizadas pela Unital. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Tenho certeza aí que a gente vai ter outras campanhas que vão trazer muito sucesso aí para vocês. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Quero dizer também que é uma honra estar aqui ao lado da doutora Geisa, né, uma diretora do Hemocentro que faz esse trabalho, né, insistente, árduo e de muito prestígio, que está colaborando com muitos hospitais e com a saúde da população aqui do Vale do Paraíba e também, né, do estado de São Paulo, né, que acaba trabalhando ali com muita integridade com os outros hemocentros, né, que são coordenados por Ribeirão Preto. Você teria alguma pergunta a fazer para a doutora Geisa? Teria muitas, eu não consigo nem falar agora, porque são muitas. Aproveita. Eu queria perguntar... Sempre tem mais gente que tem a mesma dúvida, com certeza. Eu queria perguntar como que... Primeiro, né, como que é o processo de treinamento, né? Eu, como fazendo biomedicina, nós precisamos ter ali de mais necessidade para poder trabalhar no hemocentro, assim, em questão de hematologia, clínica, até imunologia, né, imunemato, o que é essencial, assim, que eu poderia, caso eu faça um estágio, né, futuramente, você fala, não, para você, né, tá ali letrado de cor, precisa saber. Então, o hemocentro aqui em Taubaté, para trabalhar lá, você só precisa ter a formação de biólogo, porque lá dentro você vai aprender tudo que você precisa para trabalhar ali com a doação, com as compatibilidades que a gente falou, quem que doa para quem, que teste que é feito. Então, lá dentro a gente capacita quem tem interesse em trabalhar com isso, né? Em imunohematologia, tudo. Então, lá você pode entrar apenas como biólogo e vai fazer todo o treinamento lá dentro. E é por concurso, né, doutora? Isso. Então é feito, né? Quando a gente tem uma vaga disponível, a gente abre o concurso e aí vai chamando pelo concurso. Eu fico de olho nos portais do concurso ali, sempre quando estão vigente, fala, vou começar ali a fazer inscrição, né? Ficar de olho, estudar desde sempre, que de nós como estudantes profissionais da área da saúde não pode parar de estudar nunca, né? Sempre pois é. Renovando ali o conhecimento.
Eu sou suspeita para falar, mas é uma área maravilhosa, né? A gente ajuda muita gente, faz muita coisa, ajuda todos os hospitais, então é muito bacana. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigado, hein? O Pedro, parabéns aí pelo trabalho e continue assim, Muito viu? obrigado. Espero que ano que vem também possamos retornar aqui e tratar da campanha num aspecto bem maior também. Sem dúvida nenhuma. Aliás, doutora, a senhora estava falando, né, com relação a essa questão envolvendo aí a doação de sangue. Quanto tempo uma pessoa que recebeu uma transfusão de sangue tem que aguardar para fazer a doação? E o parceiro sexual dessa pessoa? 1 ano. Então, se você recebeu uma doação de sangue, precisa aguardar e o parceiro ao mesmo tempo. Então, normalmente as restrições que atingem, né, o parceiro, ficam os dois restritos pelo mesmo tempo. Quando liberam os dois. Perfeito. Drogas impedem a doação de sangue? Impedem, né? Então, a gente tem que pensar sempre que quem vai receber é uma pessoa que está fragilizada, uma pessoa que está doente, às vezes está tratando um câncer. Então, a gente não pode correr o risco de passar ali no sangue uma substância que não vai ser bem-vinda por alguém que está doente, né? Então, isso é perguntado lá na entrevista, né? Numa parte que é totalmente sigilosa, numa salinha, apenas você e a enfermeira. Então, ela vai te fazer esse tipo de pergunta, se usa alguma substância que é ilícita, e aí vai ser orientado a ficar tanto tempo sem usar para poder fazer a doação segura para quem vai receber. Quem é hemofílico não pode doar? Não pode. Quem tem doença do sangue não pode doar, né? Perfeito. E tem uma outra pergunta aqui que chegou também. Cadê aqui? Como é que está a questão da janela de teste para o HIV? Então, o Ministério da Saúde, ele orienta que sejam feitos, né, obrigatoriamente, 2 tipos de testes para o HIV em todas as bolsas de sangue. Então, uma delas é um teste sorológico que ele fica exposto, né? Existe uma janela imunológica, um tempo para ele ficar positivo de até 6 meses. Então, é um teste que falha um pouco mais. Mas existe o outro teste que se chama NAT. Esse teste, ele identifica o DNA do próprio vírus. Então, seria mais imediato. Mas, assim, se a pessoa se expôs ao risco, né, do HIV, seja com relação sexual, seja com algum contato com sangue, agulha, algo que possa estar contaminado, a gente pede que sempre aguarde esse período de 6 meses para que fique mais seguro. Mesmo que exista o NAT, que é mais sensível, né? Não tem esse período da janela, mas sempre a gente preza por uma doação mais segura. Perfeitamente. Doutora Geisa Mello, obrigado pela participação da senhora com a gente aqui também. Eu que agradeço. Por dispor do tempo da senhora, e a gente está aberto aqui a ajudar, a participar e cada vez mais divulgar esse trabalho que é realizado pelo Hemocentro aqui também da cidade de Taubaté. Assim como as campanhas, a gente tem um carinho muito grande por todo esse trabalho que é realizado aqui em Taubaté. Parabéns, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, né, que vocês estão abrindo para a gente falar disso. Então, às vezes, a gente só precisa de um lembrete para ir lá doar. Agradeço as campanhas também, né? Então, o Pedro que está aqui fez uma campanha. Então, são muito bem-vindos. A gente tem, graças a Deus, muitos alunos da Unital que se interessam, que são nossos parceiros, fazem campanhas. Então, a gente recebe todos com o maior prazer. Se você quer fazer uma campanha, seja no seu bairro, na sua empresa, onde você trabalha, com seus vizinhos, seus amigos, sempre vai ser muito bem recebido. Passa lá, conversa com a Andréia, pode ser por telefone também, a gente aceita todos os parceiros. Perfeito. Diabético pode doar sangue? Diabético pode doar sangue também, então está fazendo seu tratamento. Tem algumas orientações? Tem, então precisa estar fazendo tratamento, né? Tá com a doença bem controlada, e aí tem alguns medicamentos que tem essa questão de não tomar no dia ou ficar uma semana, então mesmo se você é diabético, pode doar sangue, vá lá, tire suas dúvidas, se informe, pode sim, o diabetes em si não impede a doação. Qualquer grau de anemia impede a doação? Sim, a anemia impede, porque a gente não pode tirar o sangue se o seu sangue ele não está o suficiente nem para você, né? Então tem que cuidar primeiro da anemia, aí depois pode doar sangue. Perfeito. Bom, se deixar, a gente fica aqui fazendo perguntas. Assunto não falta. A gente vai fazendo. Mas olha, é importante, né, as pessoas participarem, mandarem as suas questões.
hipoglicemia impede doação? A hipoglicemia, normalmente, ela é uma condição transitória. Então, a pessoa passa por um episódio de hipoglicemia, mas ela não tem hipoglicemia normalmente o tempo todo. Então, se estiver bem alimentado, toma um café da manhã reforçado, almoça, pode doar sim. Perfeitamente. Doutora, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Fico muito feliz. Pequenininha está ali esperando. Deve ter até dormido ali fora. Se bem que é difícil, né? Mas obrigado pela participação. Eu que agradeço. E o que puder contar com a gente aqui, conte, porque nós estamos abertos para ajudar cada vez mais muito vocês. Obrigada. Tá bom? Um abraço. Obrigada. Obrigado, hein, Pedro? Um todos. abraço. Obrigado, um abraço também. Eu que agradeço. Manda um abraço para Fernanda Paes. Pode deixar. Espero um dia mandar. A gente vai para um rápido intervalo. Olha, é difícil encontrar por aí um programa que consiga equilibrar informação de qualidade para você e entretenimento, humor, diversão. É isso que se propõe o Brasil Inside. Nós queremos trazer para você aí de casa informação de qualidade e histórias das pessoas que sejam mais interessantes na nossa cidade de Taubaté e na nossa região. A gente vai ao ar toda quarta-feira às 7 horas da noite, aqui mesmo no T7 News Jornalismo. Então, se você quiser acompanhar, segue as nossas redes sociais para você não perder nada de melhor qualidade aqui de Taubaté. Você que gosta de cultura, o seu encontro marcado todas as sextas-feiras é comigo, Dimas Oliveira Júnior, no Ponto de Cultura pelo T7 News Jornalismo. E olha, fique ligado, porque você vai saber de novidades da área cultural sensacionais. Espero você. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no Viva Bem T7 e hoje nós vamos falar do álcool. O que o álcool causa no seu treino, no seu resultado de treino? Você sente que de vez em quando você não consegue sair do resultado, não consegue emagrecer? Já para pensar que o álcool, aquela cervejinha, tem a mesma quantidade de calorias, quase que gorduras, 7 calorias por grama de álcool, é bastante coisa. E aí você está no treino, não tem resultado porque você não consegue recuperar, seu fígado não está trabalhando direito. Isso faz com que você atrase, seu sono fica horrível. Tudo isso por causa de uma simples cervejinha. Muitas vezes você diminuir um pouco o álcool no final de semana vai te ajudar a recuperar e ter melhores resultados no seu treino. Então, diminui o álcool aí, galera, beleza? Valeu! Quer saber mais dicas? Continue seguindo a gente aqui no Viva Bem T7. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso T7 em 2 tempos, sempre trazendo informação, prestação de serviço para você nessa movimentação importante. Quinta-feira, feriado aqui na cidade de Taubaté, em toda a região do Vale do Paraíba, com muita movimentação para você que está nos acompanhando aqui na nossa programação. Gente, depois dessa entrevista tão importante que a gente fez aqui, falando sobre essa situação necessária, né, que a gente tem de respeitar as pessoas através do sangue, é uma coisa importante que a gente tem que lembrar da necessidade que nós temos de cada vez mais nós darmos às pessoas qualidade de vida. A pessoa que não tem sangue, ela passa por uma situação muito séria. A pessoa que depende do sangue de outras pessoas passa por uma situação muito grave. Então, é preciso, necessário que nós tenhamos aí essa campanha sendo cada vez mais divulgada e cada vez mais nós possamos aí fazer com que haja diferença nesse sentido. Tá
tá bom? Então eu queria agradecer você, lembrando aí que o Mundial de Clubes continua se movimentando. Hoje já tivemos aí o jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly, né? Hoje também, daqui a pouco, às 10 horas da noite, a gente vai ter o Botafogo enfrentando a equipe do Ei, que jogo, hein? Que jogo é esse, meus amigos? PSG, campeão europeu, campeão da Champions League, contra o Botafogo, que é o último campeão da Libertadores da América. É a hora do tira-teima. O Botafogo, que não chegou à final, foi eliminado pelo Pachuca ano passado, no Intercontinental de Clubes, agora tem a chance aí de enfrentar um grande time europeu e mostrar que o nosso futebol é melhor que o futebol da Europa. Mas vamos com o pé atrás, né? Vamos com o pé atrás. Então hoje, daqui a pouco, 10 horas da noite, tem PSG e Botafogo. Que jogo, meus amigos! Que jogo! É jogo para cardíaco, é teste para cardíaco, como diria o nosso Galvão Bueno, ou, como diria o nosso querido Fiore Giliotti, o locutor da torcida brasileira, aguenta, coração! Amanhã, dia 20, o Flamengo enfrenta a equipe do Chelsea, jogão de bola que a gente vai estar acompanhando aqui dentro do nosso Dois Tempos. O jogo é às 3 horas da tarde e a equipe do Fluminense também volta a jogar no sábado pelo Mundial de Clubes. O Fluminense que vai estar enfrentando aí na segunda rodada, depois aí de um grande jogo contra o Borussia Dortmund, o Fluminense vai enfrentar o Ulsan Hyundai. Jogo também importante. Depois de ter empatado com o Borussia, este é o jogo para a equipe do Fluminense chegar e ganhar, porque o Borussia vai enfrentar o Mamelodi e possivelmente vai ganhar do Mamelodi. Então o Fluminense tem ganhado o Ulsan para que na última rodada, enfrentando o Mamelodi e o Borussia pegando o Ulsan, a possibilidade do Fluminense disputar aí a primeira ou segunda colocações no grupo. Vamos estar torcendo amanhã também para a equipe do Flamengo contra o Chelsea, torcendo hoje pelo Botafogo contra a equipe do PSG, torcemos já pelo Palmeiras contra a equipe do Al-Ahly. São os 4 brasileiros. Detalhe, na primeira rodada, nenhum time sul-americano perdeu para os seus adversários, hein? Nenhum time sul-americano perdeu para os seus adversários. Então, isso é um destaque importante. Foi só a primeira rodada, é verdade. Agora a gente vai partir aí para a segunda rodada desta competição tão importante que é a Copa do Mundo de Clubes, que a gente está tendo aí uma movimentação bastante intensa do nosso futebol internacional. Então, bola pra frente aí, já tivemos o Palmeiras hoje, já tem o Botafogo, amanhã tem o Flamengo e no sábado tem o Fluminense em mais uma rodada deste Mundial de Clubes da FIFA. Fechando aqui então o nosso T7 em 2 tempos de hoje, especial, um dia de feriado, um T7 em 2 tempos menor, mais compacto, trazendo uma entrevista importante que a gente já fez aqui na nossa programação e claro, nós vamos estar de volta amanhã, 1h30 da tarde, dentro do Acontece, 5 horas da tarde aqui no nosso T7 em 2 tempos, trazendo sempre a informação e prestação de serviço para você. Continue com a gente, porque aqui tem sempre muito mais informação para você. Bom final de quinta-feira santa aí, quinta-feira santa não. Bom final de Corpus Christi para você. Lembrando que amanhã os bancos funcionam normalmente, hein? Amanhã os bancos funcionam normalmente, por isso tenho certeza que muita gente quer viajar hoje de manhã ou ontem no final da tarde, início da noite, resolveu ficar por aqui mesmo. Grande abraço, amanhã tem mais T7 em 2 tempos para você. Tchau.